nesse momento. Então, eu quero que você abra agora lá em João 2, do 1 até o 11. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, a NVI. João 2, 1 ao 11, diz o seguinte: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados que já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Mais uma oração? Amém. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe essa palavra nessa manhã. Que o Senhor venha me revestir com o teu Espírito para transmitir essa palavra aos teus filhos. Guarda-me da tentação de pregar as minhas convicções. Guarda-me da tentação de falar aquilo que eu acredito, mas sim aquilo que é a tua verdade. Que o teu nome seja glorificado através desse texto, que nós possamos compreendê-lo e aprender a partir dele. No nome do seu Filho Jesus, amém. Então, meus queridos, aqui nós estamos acompanhando a vida de Jesus. Semana passada nós lemos a respeito do seu batismo, que foi um primeiro momento em que ele começa a executar o seu ministério. E aqui, mas só que de forma ainda muito privada, ele faz ali aquele batismo com João, no meio dos discípulos, no meio da multidão, ainda os discípulos não tinham sido escolhidos. E ele, então, começa a fazer o seu ministério. Ele ainda não tinha começado a sair pregando, como nós veremos mais adiante. Só que neste momento, ele realiza um milagre. E ele vai nos mostrar muito a respeito de Jesus. Aqui a gente quer aprender por quê. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está lendo os evangelhos. Por que esse evangelista resolveu colocar esse trecho na biografia dele? Jesus fez muitas coisas. O próprio João, no final, ele vai falar, Jesus fez tanta coisa que não dava para botar num livro só. Então ele teve que fazer o quê? Selecionar e colocar a biografia de Jesus. É por isso que a gente vê que um evangelho tem uma história e outro não tem, porque aquele evangelista ele escolheu. Essa história eu vou botar porque eu acho importante, essa história aqui eu acho que não precisa. E a pergunta que a gente faz então, por que João, o evangelista João, resolveu colocar na biografia de Jesus, como um dos primeiros atos do seu ministério, esse evento do casamento? Por que eu faço essa pergunta para você? Porque este evento, ele não parece ter uma grande importância assim. O que eu quero dizer? Era uma festa de casamento, e o pessoal apenas faltou vinho. Se ele não tivesse transformado a água em vinho, não ia fazer nenhuma diferença. Concorda comigo? O pessoal ia festejar mais, festejar menos, mas
qual grande diferença fez? É diferente de você ressuscitar um morto. É diferente de você alimentar uma grande multidão. É diferente de você andar nas águas. Aqui ele faz um milagre num momento que parece ser de menor importância. Mas por que então João falou assim, não, isso aqui é muito importante, eu vou colocar ele como o primeiro momento do ministério de Jesus? Por que ele fez isso? Porque ele é importante. E nós vamos ver hoje por que ele é importante. Para nós entendermos esse trecho, você tem que ir no último versículo desse trecho, no versículo 11, que fala o seguinte: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Está aqui, essa aqui é a chave para você entender esse trecho inteiro. O Evangelho de João ele é um pouco diferente dos outros, porque ele interpreta a si mesmo. Ele se explica. O evangelista João ele tem uma intenção de explicar muito as coisas e explicar o significado das coisas, que você não vê nos outros evangelhos. Se você pegar um evangelho, por exemplo, Marcos, ele é totalmente direto ao ponto. Ele fala o que aconteceu e pronto. Não explica. João, ele tem essa preocupação em explicar o que aconteceu, o porquê que aconteceu, o que aquilo significa. Por isso que ele recebe um nome um pouco diferente dos outros evangelhos. Por isso que ele é um evangelho único. Os outros três, Mateus, Marcos, Lucas, eles são chamados de sinóticos. Esse aqui é chamado de não sinótico. Uma diferenciação aí que você não precisa lembrar, mas só para você saber que existe. Por quê? Porque ele realmente é diferente. E aqui ele explica esse trecho. Ele fala o relato, ele deu o relato daquele trecho, e depois ele explica por que esse trecho aconteceu e qual o significado dele, nesse versículo 11. Então, as duas palavras do versículo 11, para você entender esse trecho aqui, vão ser sinal. Este foi um sinal milagroso. Em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou, assim, a glória de Jesus. E seus discípulos creram. Então, essas duas palavrinhas, elas explicam este texto. Por que esse texto é importante? Por que esse episódio é importante? Porque ele é um sinal do ministério de Jesus e porque ele revela a glória de Jesus. Por esses dois motivos, e é o que nós vamos ver agora. Primeiro nós vamos ver que, por que é um sinal? Aqui, ele não é somente um milagre. Ele poderia falar assim, esse foi um ato miraculoso, foi um milagre que Jesus fez. Mas não, ele foi um sinal milagroso. Ele tem um significado por trás. Todo esse ambiente que aconteceu aqui, esse episódio que aconteceu, ele quase que é uma parábola da vida real. Jesus utilizou uma situação para ele falar a respeito de quem ele era e o que ele veio fazer. Então, nós vamos ver essas duas coisas. Quem é Jesus e qual a sua obra, o que ele veio fazer. E com isso nós vamos aprender três coisas. Nós vamos aprender a respeito, depois a gente vai falar, vou contar para vocês, tem que deixar chegar lá. Então, primeiro, o que nós aprendemos a respeito de Jesus? Primeiro, quem ele é. No versículo 9 até o 8, fala o seguinte, então ele disse, agora, levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. E eles o fizeram. O que é esse encarregado da festa aqui? Na sua versão pode estar escrito assim, mestre-sala. Está escrito na sua versão mestre-sala? Quantos aí está escrito mestre-sala? Quem tem um... O gerente. Quem tem outro termo aí? Como é que está na sua Vani, que é a linguagem de hoje? Versículo 8. Agora leve um pouco de vinho ao... Como é que está na sua versão, Vani? Mestre-sala também? Quem é esse cara? Na minha está escrito encarregado da festa. Regente da festa no seu? Dirigente da festa? Tudo significa a mesma coisa. Hoje em dia a gente tem essa função mais conhecida como mestre de cerimônias. Você tem um casamento, você tem um evento, uma formatura, um baile de 15 anos.
você tem um mestre de cerimônias, que é aquela pessoa que organiza tudo. Ela que vai falar. Sempre que você for no casamento, você fica olhando. Tem uma pessoa com uma pranchetinha na mão aqui, assim, com um ponto aqui. A Carol e a Camila da Esté, perfeito. Temos exemplos aqui próximos. Que elas ficam falando, ó, agora faz isso aqui, ó. Agora a noiva entra, agora não sei o quê, agora toca música. A pessoa ela organiza tudo. O buffet, agora serve isso, agora traz isso. É o encarregado da festa, o mestre de cerimônias. E aqui tinha essa pessoa. Eles foram num casamento que tinha uma organização, pelo menos interessante. Não era um casamento qualquer. Tinha uma pessoa encarregada de fazer a cerimônia, de fazer a festa, de cuidar de tudo. E alguns comentaristas falam que Maria, o que ela estava fazendo ali? Maria, ela provavelmente estava trabalhando ali. Por quê? Porque ela dá ordens para os serviçais. Ela fala assim, ó, façam isso, façam aquilo, façam como Jesus falou. Então ela tinha alguma posição na organização da festa, possivelmente. Não, o texto não fala isso explicitamente, mas a gente pode inferir que é isso que acontecia. Por isso que ela tinha acesso à área de serviço. Você vê que o milagre que ele aconteceu, não na frente de todos os convidados, ele aconteceu na frente dos serviçais. Então eles estavam numa área de serviço, como se Maria tivesse chamado Jesus, ó, vem aqui para a área de serviço aqui, e aí ele fez lá no meio dos serviçais. Tanto que o noivo depois, ele nem sabia. Quer dizer, o noivo não, o mestre-sala, ele não sabia de onde que tinha vindo aquele vinho. Só os serviçais ficaram sabendo. Mas então por que a gente tem essa figura aqui do serviçal, do mestre-sala, do encarregado da festa, do mestre de cerimônias? E por que Jesus faz questão de levar um pouco do vinho que já acabou de ser transformado para aquele cara? Aqui ele quer mostrar algo a respeito de si mesmo. Jesus quer mostrar que ele é o encarregado da festa. Ele é o mestre-sala. Ele é o mestre de cerimônias. Ele quer mostrar que quem tem o poder aqui naquela situação não era ele. Aquele mestre de cerimônias não podia fazer nada. O vinho acabou. E o que ele vai fazer? Não pode fazer nada. Ele não tem poder naquela situação. Jesus quer mostrar que ele tem o poder. Ô mestre-sala, se você não conseguiu, o vinho acabou, você não organizou direito a festa, eu resolvo, porque eu tenho esse poder de ser o mestre de cerimônias. Mas por que ele é o mestre de cerimônias? Não nesta reunião específica, não neste casamento específico, mas em uma outra cerimônia de casamento, em um outro banquete que vai vir. No banquete que vai vir no dia que nós, igreja, nos encontrarmos com Cristo. Nós lemos aqui, lá em Isaías, que fala a respeito disso, do noivo e da noiva. Não lemos lá, acabamos de ler, Isaías 65? Então ele fala exatamente isso, vocês não conhecem, ele está apontando, vocês não conhecem qual casamento, vocês não conhecem essa cerimônia que é profetizada. Isaías fala isso várias vezes, a gente leu o 65, mas também tem no 25, eu vou ler para vocês aí, não precisa abrir não, fica aí no João. 25, Isaías 25 fala o seguinte, ó. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete com vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará a lágrima de todos os rostos e retirará de toda a terra a zombaria de seu povo. Isso foi o Senhor quem disse. Esse é a cerimônia. Esse é o banquete. Quando Jesus estava naquela cerimônia de casamento, ele estava pensando em outro casamento. Já aconteceu isso contigo? Acho que acontece mais com solteiros. O solteiro vai no casamento, ele fica imaginando como que vai ser o casamento dele. Aquela menina que tem um sonho de casar, ela vê a decoração e fala, poxa, isso aqui é legal, eu quero ir no meu casamento. Ela já fica imaginando, esse aqui, já fica sonhando. Uma pessoa solteira quando vai no casamento. Acontece muito. Jesus aqui, como um solteiro, ele estava pensando no seu casamento também. Ele estava pensando na sua noiva também.
Mas qual casamento que é esse? Qual noiva que era essa? Nós lemos agora há pouco no 65. Quem é a noiva? A igreja. 62, exatamente. Obrigado. A igreja é a noiva. Jesus estava pensando lá na frente. E é por isso que quando Maria ela vem falar com Jesus, Jesus ele trata ela com de uma forma um pouco ríspida. A gente vai ver mais à frente. Porque Jesus ele estava pensando lá na frente. E Maria meio que queria apressar as coisas. Então o que esse texto fala a respeito da gente? De Jesus. Ele fala a respeito de quem ele é. Ele é o Cristo. Ele é o mestre-sala. Ele é o mestre de cerimônias. Ele é o encarregado da festa. Ele vai dar um banquete para a sua igreja no último dia. É isso que Jesus é. E é isso que ele quer demonstrar aqui. O poder dele em relação ao mestre de cerimônias. E a Santa Ceia. Perfeito. O sangue dele, ele transforma. E a gente vai até, na sequência aqui, eu vou mostrar como que isso é significativo. Que ele mostra o significado do sangue dele. Então, se a gente for pensar e trazer isso para os nossos dias, eu penso assim nos meus amigos, estudou comigo, assim, o pessoal mais... O que eu vejo muito nas pessoas? Elas... Antigamente, eu acreditava que o grande problema dessa geração era a descrença em Deus. As pessoas não estavam mais acreditando em Deus, ou sequer acreditando que ele existia, ou que ele era poderoso, ou qualquer coisa assim. Daí eu percebi que não é esse o problema. As pessoas creem em Deus, as pessoas acreditam em Deus. Uma cena que me deixou bem chocado com isso foi uma vez, alguns anos atrás, teve um Big Brother. E o pessoal lá fez uma roda de oração no Big Brother. Todos os integrantes. E os caras começaram a orar. Roda de oração. E eu vi aquela cena, foi muito compartilhado, eu vi aquela cena, eu achei muito curioso, porque eram as mesmas pessoas que estavam no dia anterior enchendo a cara na festa. E no outro dia eles estavam orando, fizeram rodinha de oração para orar. E aí eu percebi que esse é o retrato da nossa geração. É aquela pessoa que crê em Deus, mas que decide não seguir o que ele fala. No momento da necessidade, até ora, até chama, mas no momento de viver o que ele ordenou, não está nem aí. Esse é o retrato da nossa geração. E o que eu vejo muitas pessoas falando é o seguinte: tá, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, só que eu quero viver a minha vida. Eu tenho que curtir a vida. Eu tenho que aproveitar essa vida que é passageira. Esse é meio que um sentimento das pessoas. Só que elas não sabem o que elas estão rejeitando. Elas não sabem o que é diversão de verdade. O que Jesus está falando aqui é que eu sou o mestre da diversão de verdade. No dia que a gente se casar, no dia da festa, no dia do banquete, eu vou entregar uma celebração nunca antes vista. Eu vou entregar uma diversão, um prazer que não se compara com nada, nenhum prazer dessa vida. A glória, o prazer, o divertimento, o sabor do porvir é muito maior do que qualquer um que a gente puder ter nessa terra. E quando Jesus ele se mostra como mestre de cerimônias, ele fala isso, essa é a mensagem que ele traz. Eu, na minha cerimônia, no meu banquete, vocês vão presenciar algo que vocês nunca sentiram, que vocês nunca viram, que vocês não têm condição de imaginar como que vai ser a nossa festa de casamento. Esse é o mestre de cerimônia de Jesus. Segundo, o que nós vemos aqui a respeito de Jesus é o que ele veio fazer. Nesse começo do ministério de Jesus, é muito importante reafirmar a identidade dele. Se você lembrar da semana passada, no batismo, ele é confirmado como sendo Cristo. Então, o João Batista, ele aponta para Jesus e fala: este é o Cristo. Uma voz dos céus, o Pai, aponta e fala: este é meu Filho amado.
o Espírito Santo vem e confirma, descendo como forma de pomba, sobre ele. E o evangelista, ele quer deixar claro essa confirmação da identidade de Jesus. Aqui, João também faz. Quando ele fala a respeito da identidade de Jesus aqui, ele está querendo testificar esse que é o Cristo. E agora, ele quer mostrar a obra dele. O que ele veio fazer. E essa situação, ela é um prenúncio do que Jesus faria. Como o pastor falou, o vinho, ele tem um significado de sangue no Novo Testamento. Sempre que a gente vê falar de vinho, geralmente está indicando alguma coisa a respeito de sangue, de morte. E não é diferente aqui. Quando o vinho acaba ali, Maria chega e fala para Jesus no versículo 4. No versículo 3, ela fala assim, ó, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta que é um pouco difícil de entender, que é uma resposta dura. Ele fala o seguinte para a mãe dele. O que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. É uma resposta dura. Não tem como suavizar isso aqui. E aí, minha grande dificuldade sempre foi entender por que ele fez isso. Por que ele tratou dessa forma? Bom, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Por que quando o vinho acaba, ela vai falar com Jesus que o vinho acabou? Ela sabia de algo que as outras pessoas não sabiam. Ela sabia que ele podia fazer algo que as outras pessoas não sabiam. E ela foi falar com ele. Ele ainda não tinha feito nenhum milagre publicamente. E ela estava querendo apressar as coisas, aparentemente. Jesus, não vai fazer nada não? Eu sei que você pode fazer. Não vai fazer nada não? E aí ele fala assim, ó, não chegou a minha hora ainda. O que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver com essa situação? Mas, na verdade, ele fala isso porque ele está pensando, como a gente tinha visto anteriormente, ele está pensando lá na frente. Ele está pensando no outro casamento. Ele está pensando em outra cerimônia, em outra festa. Quando ele fala, não chegou a minha hora, essa expressão no livro de João, ela aparece outras vezes. A hora de Jesus. Vários versículos falam disso. E todas as vezes que ele fala assim, a minha hora, significa a hora da morte. A minha hora não chegou, ele está falando que a vez dele de morrer ainda não chegou. Porque ele está pensando lá na frente. E olha só, na verdade ele não está pensando somente lá na frente, mas ele está pensando o que ele vai ter que fazer para se casar. Ele está pensando no casamento dele. E ele está pensando que ele vai ter que entregar o vinho, o sangue dele, para poder se casar, para poder que essa festa se realize. A gente pode ver isso, onde que isso é falado? Em Apocalipse 19. Vou ler aqui, fiquem em João ainda. Apocalipse 19, 7 ao 9, fala assim, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva, que ele já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir um linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados do banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou ainda, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Este banquete, este casamento é que Jesus estava falando. E quando Maria ela chega e fala para Jesus assim, acabou o vinho, estamos sem vinho, ele lembra do seu casamento e do que ele vai precisar de fazer para o seu casamento acontecer. Ele vai ter que entregar o próprio sangue, ele vai ter que fornecer o vinho, que é o seu sangue. Então, quando ela fala isso, ele lembra da sua morte. A minha hora ainda não chegou. Só que ele realiza aquele milagre como um exemplo do que ele ia fazer. Ó, a minha hora da minha morte ainda não chegou. Ele não está falando que a hora de fazer o milagre não chegou. Tanto que ele faz o milagre. Ele podia falar e não fazer. Mas ele fala, a hora da minha morte não chegou. E ele vai exemplificar com as ações que ele vai fazer
o que isso significa. A gente pode ver pelo como o milagre foi feito. Vamos seguir em frente que vocês vão ver como é interessante a descrição do milagre de transformar a água em vinho. Ele fala o seguinte, no versículo 6. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação em cerimônias. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Na sua versão deve estar outra unidade. Na minha ele converte para litros. Então imagina um potão de 120 litros. É um baita de um potão, é um jarraço. 6, não é 1, é 6. Para que alguém precisa dessa quantidade? Se a pessoa fala assim, Leandro, faltou refrigerante, eu vou lá e compro 2 litros, tá bom. Jesus fala assim, pega 6 potão desse daí de 120 que eu vou transformar. E enche até a tampa. É o que ele fala. E por que esse pote é importante? João explica, novamente, João está sempre explicando as coisas. Quando você for ler João, presta atenção que ele explica, ele dá a dica. Ele fala o seguinte, tinham 6 potes de pedras do tipo que era usado pelos judeus para a purificação de cerimônias. O que significa? Os judeus, eles tinham que fazer uma série de cerimônias, era o centro da religião judaica, o templo, você tem que ir no templo, oferecer sacrifício. Metretas, essa é a unidade? Não, de 2 a 3 metretas seria o pote, mas em grego é de 80 a 120 litros. 80 a 120 litros. Então, ele chega ali e pega esse pote, que é muito significativo. Os judeus, eles precisavam, antes de fazer essas cerimônias, de se lavar. Tanto que Jesus é criticado porque os discípulos dele não se lavavam, comiam sem se lavar. E aí ele fala assim, você não é contaminado por aquilo que entra no seu corpo, mas por aquilo que sai dele. Os judeus, eles tinham esse problema grave, Jesus sempre vai martelar isso. Os judeus, eles sempre queriam se mostrar uma aparência pura. Eles queriam mostrar por fora que eles obedeciam à lei, que eles eram pessoas boas, que eles eram... Enfim, mas Jesus sempre vai falar o contrário. Vocês são como um sepulcro caiado. Sepulcro é o lugar que você sepulta a pessoa, caiado é pintado de cal. Então, por fora, você está branquinho, mas por dentro você está podre. Ele falava isso. E a cerimônia de purificação no templo, de limpeza, era exatamente isso. Ele achava que por fora... Imagina o seguinte, a pessoa se percou a semana inteira. Foi grosso com a família, mentiu, roubou, falou asneiras 1000. Aí ele chega no templo, aí ele pega lá aquele potão, se limpa. Estou purificado. Aparência. E ele chegava lá, rezava, fazia as cerimônias. E por fora o pessoal via, nossa, que pessoa limpa, pura. Jesus sempre critica isso. Ele sempre critica essas aparências. E aí ele pega este pote que serve para purificar e ele faz neste pote. E a mensagem aqui não pode ser mais clara. Vocês acham que podem se purificar com essa limpeza que vocês fazem, mas essa água não purifica vocês de nada. A única coisa que pode purificar vocês é o meu sangue. Ele transforma aquela água que não purificava nada num vinho para simbolizar o sangue dele. Este sangue purifica. Este sangue te torna limpo. Não é pelo seu mérito, não é pela tua cerimônia, não é porque você vai se limpar, mas porque eu, pelo meu sangue, o meu sacrifício, eu te torno limpo. Essa é a mensagem que Jesus vai trazer aqui. E ele vai mostrar que isso é feito com sangue. Ele vai mostrar que isso é feito com dor, com morte. E aqui ele anuncia, primeira vez que ele já anuncia a sua morte. Então o que ele veio fazer? Nós já vimos que ele é o mestre de cerimônia. Mas o que ele veio fazer? Qual a sua obra? Ele veio derramar o seu sangue em favor da igreja
para que a gente pudesse ter a salvação. Essa é a mensagem principal que ele quer fazer com esse procedimento. Nós não podemos nos purificar. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos, por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, chegar até Deus. É Ele quem vem até a gente. É Ele quem vem com graça, com perdão, com misericórdia. E Ele nos alcança. E é Ele quem nos limpa. A gente vê todos esses exemplos que nós utilizamos aqui, a respeito do noivo, da noiva, em Isaías, no Salmo também falava a respeito do noivo e da noiva, em Apocalipse. Todos esses exemplos, o Senhor cuida da noiva. Não é a noiva que se embeleza, é o Senhor que faz ela ficar bonita. Nesse trecho aqui de Apocalipse que a gente leu, fala exatamente isso. Eu vou te dar um linho fino, um pano, um tecido, um vestido de noiva maravilhoso, mas não é você que vai fazer esse vestido. Sou eu que vou botar esse vestido em você. Sou eu que vou te fazer tua maquiagem, sou eu que vou te embelezar, porque você não pode fazer. Você não tem condição. Nós somos essa noiva. Quando nós olhamos para nós não vemos mérito. Não tem mérito na gente. O mérito está em Cristo, na ação dele, na morte dele, na ressurreição dele. E é nele que nós contamos. Bom, então nós vimos aqui que esse texto fala duas coisas a respeito de Jesus muito importantes. Quem ele é. Ele é o mestre de cerimônias que vai dar um banquete para o seu povo. E o que ele vai fazer? O que ele veio fazer? Ele veio morrer para derramar o seu sangue para purificar a sua noiva. E agora nós vamos tirar 3 lições bem rápidas desse texto que nós podemos extrair deles. A primeira vem exatamente daquilo que eu acabei de falar. De que nós não podemos nos purificar. Primeira lição. A gente tenta se salvar, a gente tenta se mostrar limpo, se mostrar puro pelas nossas ações externas. Porque eu faço isso, X ou Y na igreja. Porque eu sou assim assado, querendo mostrar uma aparência. Mas Deus conhece o nosso coração lá por dentro. Ele sabe quem nós somos. E Ele fala, você não pode se salvar. Quando a gente quer se mostrar puro, quando a gente quer se mostrar santo, a gente quer falar, na verdade, que a gente não precisa de Jesus, a gente não precisa de Deus. Eu sei fazer isso, eu não precisava nem ter morrido, porque eu consigo por mim mesmo. É só eu fazer essa lista de exigências aqui, e eu tô santo, estou santificado. Jesus, ele esfrega na nossa cara que não. Nada que você puder fazer vai te tornar santo. Ele fala que a nossa justiça é como trapos de imundície. Por mais que a gente se esforce ao máximo, a gente não está lutando para a gente se salvar pelas nossas ações. A gente vive uma vida santa para agradecer a Deus. Porque a gente já entendeu, porque a gente já foi salvo. Porque a gente foi alcançado. Então eu vou viver uma vida santa, eu vou viver uma vida justa, eu vou viver uma vida digna. Em gratidão, em agradecimento. Porque agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Mas não para correr atrás de se salvar. É Ele quem faz isso para a gente. O segundo que nós aprendemos aqui é que nenhum problema é pequeno o suficiente para Deus. Você já deve ter ouvido a frase contrária. Nenhum problema é grande o suficiente para Deus. Mas aqui ele mostra para a gente que nenhum problema é pequeno o suficiente para Deus. A gente está acostumado a chegar a Deus e pedir quando a gente tem um problemaço. Todo mundo faz isso. Até o ateu, ele vira crente na hora. Ele tem um grande problema. Ai, meu Deus. Só que a gente esquece dos pequenos problemas do nosso dia a dia. Esses pequenos problemas falam a respeito do nosso dia a dia. As coisas comuns, as coisas da casa, as coisas de relacionamento nosso com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos. A gente deixa Deus de fora. E aqui ele mostra o seguinte, nenhum problema é tão pequeno para Deus. Esse problema de faltar vinho numa festa parecia um problema muito corriqueiro. Por exemplo, ontem fui celebrar o aniversário do Roberto lá de Taguatinga. A gente foi numa chácara lá fazer assar uma carne. E aí eles resolveram moer uma cana lá. E foi uma cena
porque era um moedor manual. Então eles ficaram lá brigando com aquele moedor, muita força. E aí não tinha gelo. Ninguém vai beber um caldo de cana quente. E o sol que estava fazendo ontem à tarde. Então, faltou gelo. Aí fui lá eu comprar o gelo. Fomos lá procurar onde tinha vendinha lá perto para comprar gelo para botar no caldo de cana. Problema corriqueiro. Talvez se estivesse ali na festa, alguém falar, Jesus, faltou gelo. Aí ele fala, não tem problema, tá aqui. Esse problema corriqueiro, esse problema de dia a dia, não tem em qualquer lugar, não. Não tem esse problema pequeno, corriqueiro, do dia a dia. Às vezes a gente deixa Deus de fora. Deus quer participar. Deus quer que a gente coloque os nossos pequenos problemas também diante dele. Deus quer que a gente coloque o dia a dia diante dele. Não só nos grandes eventos. Ele quer ter um relacionamento diário. Ele quer saber das minúcias. Aquela pessoa que é muito íntima sua, ela sabe quais são os seus pequenos problemas. Porque ela convive contigo. Deus, ele quer estar presente no seu dia a dia também. Ele quer estar presente nos pequenos problemas também, não só nos grandes. E por último, nós aprendemos também que nós não precisamos ficar ansiosos. Nós devemos confiar no tempo de Deus. Quando Jesus fala para Maria, dá essa resposta, ele fala assim, a minha hora não chegou. Ele tinha o controle do tempo, do momento, completamente. Ele sabia quando que era a hora dele. Sabia quando era o momento dele. Ele sabia quando agir também. E às vezes a gente quer apressar as coisas. Maria estava fazendo isso. Vamos, Jesus. Eu sei que você pode fazer, vamos apressar as coisas. Ela fala assim, ainda não é chegada a minha hora. A gente não deve querer apressar Jesus. A gente não deve querer apressar o que ele tem preparado. Ele tem o controle. Isso torna a gente o quê? Ansioso. E a gente precisa aprender a descansar em Deus. Descansar e saber que ele tem o controle. Em Deus e entregar para ele a nossa ansiedade. A gente quer que aconteça e fala, Deus, faz agora porque eu quero. Primeiro, a gente tem que saber se ele realmente quer. E segundo, o que a gente deve fazer? Devemos fazer tudo o que ele mandar. Foi isso que Maria falou para os serviçais? Façam tudo o que ele mandar aí. E ele vai fazer. Então, se você estiver com um problema, com uma vontade, e ansioso para que algo aconteça, faça o que Jesus manda, siga os passos que Jesus está falando e descanse nele. Na hora certa, ele fará. Na hora certa, no tempo dele, ele proverá. Amém? Então vamos